Vamos continuar aqui então com os fatores que interferem no KPS e as reações então de precipitação e solubilização que acontecem nos oceanos. Já falamos sobre a temperatura e o pH e vamos agora então para o terceiro fator. E neste caso vai ser representado então pela concentração. A concentração que estamos falando aqui seria a concentração destes íons, que são envolvidos na reação, que seria a concentração de cálcio e a concentração de carbonato. Como é que esta concentração ou a variação destas concentrações, elas podem influenciar na reação de precipitação e solubilização ou neste equilíbrio entre carbonato de cálcio na forma precipitada e os íons que estão na sua forma dissolvida, como cálcio e carbonato. Então, ao diminuir a concentração de uma destas substâncias, seja cálcio ou carbonato, ela vai entrar naquele mesmo processo da reação do H+, que reagiu com carbonato. É como se eu estivesse subtraindo uma destas substâncias do teu meio. Se eu diminuir a concentração de uma destas substâncias, ela vai fazer com que este equilíbrio se desloque no sentido de tentar repor ou no sentido de tentar reestabelecer aquela situação anterior. E para fazer isso, parte desse carbonato de cálcio ela precisa se solubilizar, ou seja, se deslocar da esquerda para a direita, deslocando então a reação no sentido de solubilização. E desta forma, ela se solubilizando, parte desse carbonato de cálcio se solubilizando, ela procura então reestabelecer o equilíbrio que existia entre as formas iônicas e a sua forma precipitada. Agora, vamos ver como é que as variações desses íons cálcio e carbonato acontecem ao longo dos oceanos. Bom, nós vamos considerar neste caso que o cálcio ele é um elemento maior que é definido pela salinidade, portanto a tua concentração da superfície até o fundo ela é praticamente constante, nós não vamos interferir ou não vamos avaliar a influência da variação do cálcio na reação de precipitação, e vamos trabalhar só a distribuição do carbonato, do íon carbonato ao longo dos oceanos. Como é que varia a concentração do carbonato ao longo dos oceanos? O carbonato ele faz parte do sistema carbonato, onde eu tinha mistura daquelas três frações. Uma vez que o CO2 reagia com a água, ela formava o ácido carbônico, que está representado aqui em azul. Ela se dissocia um pouquinho mais e vai até a formação de bicarbonato, que está representado aqui em vermelho, e esse bicarbonato ela se dissocia mais ainda, representado aqui pelo carbonato que está em verde. Bom, este carbonato, representado em verde, a sua concentração ela é variável, então, em função do seu pH. E a gente observa que, à medida que vai diminuindo o teu pH, aqui do pH 14 indo em pH 8, a tua concentração começa a diminuir. Por que diminui? Porque o H+, ela começa a se acoplar com o carbonato e diminui, então, a sua concentração, como no efeito anterior que a gente viu do pH. Então, ao longo da profundidade, o que a gente observa? O carbonato ele é variável em função da concentração de H+, que está presente no meio. Ora, se o meu pH da superfície até o fundo, ela começa a diminuir porque eu tenho um aumento na taxa de respiração, e essa taxa de respiração diminui meu pH, a diminuição do pH, ela também vai provocar uma diminuição na concentração de carbonato da superfície até o fundo. Significa que, mesmo que a distribuição do carbono total do sistema carbonato, ela mostre que tem um aumento na concentração da superfície até o fundo, a forma de carbonato começa a apresentar um decréscimo, ela começa a diminuir, porque a concentração desta forma do sistema carbonato, ela é variável e ela é variável em função deste pH. Como o meu pH diminui, a concentração de carbonato acaba diminuindo. Esta diminuição do carbonato, ela também vai sofrer ela vai influenciar na precipitação, na reação de equilíbrio entre precipitação e solubilização de carbonato de cálcio. Nesta forma que, ao diminuir a concentração de carbonato, parte do carbonato de cálcio ela passa então da forma precipitada para a sua forma solubilizada. Então, de novo, o carbonato de cálcio que foi sintetizado aqui na camada superficial pelos organismos fitoplantônicos, depois que esse organismo morre, à medida que vai, então, aumentando a profundidade, vai sedimentando, vai encontrando concentração de carbonato cada vez mais baixa, vai diminuindo a tua concentração, então, para reestabelecer esse equilíbrio, parte do carbonato de cálcio precipitado, ela começa, então, a passar para a sua forma solubilizada. Bom, aqui
Então, a diminuição da concentração, né, ela desloca a reação para a forma solubilizada. E vamos agora, então, para o último fator que interfere no KPS, que seria a pressão. A pressão, ela está relacionada, na verdade, com o volume ocupado das suas formas solubilizadas e da sua forma precipitada. Toda substância, quando está na sua forma precipitada, a gente precisa imaginar que ela apresenta uma estrutura cristalina, e nessa estrutura cristalina existem espaços vazios ligando cada cálcio, né, ao carbonato. Como existem estruturas vazias, o volume ocupado por uma estrutura cristalina sempre é maior do que o volume ocupado pelas suas estruturas solubilizadas. Então, o aumento da pressão, ela vai deslocar a reação para onde ela ocupa o menor volume, né? Ela se sente mais confortável, né, se deslocando então para locais onde apresenta o menor volume. É como se eu estivesse macerando, né, como se eu estivesse aumentando a pressão, e aí locais onde apresenta o menor volume, elas apresentam então um equilíbrio bem maior. Bom, como é que varia a pressão ao longo da coluna d'água? A pressão está relacionada diretamente com o volume de água, né? Acima a cada profundidade, a cada 10 metros aumenta então em 1 unidade de pressão de uma atmosfera. Isso significa que à medida que aumenta a pressão, à medida que aumenta a profundidade, eu tenho um aumento de pressão de uma forma linear. Este aumento da pressão, ela vai fazer com que, nesta reação de solubilização, o aumento da pressão desloque esse equilíbrio então para sua forma solubilizada. Desta forma, nós encerramos, então, a influência dos 4 fatores, pH, temperatura, concentração e pressão, no KPS, e é esse KPS que vai controlar, então, a reação de precipitação e solubilização do carbonato de cálcio. Vamos só recordar como é que cada um destes fatores interfere nessas reações de precipitação e solubilização. O pH provoca uma diminuição, sofre, né, uma variação de diminuição ao longo da profundidade. A temperatura também vai diminuindo em função da incidência luminosa, que vai diminuindo. A concentração de carbonato, ela acompanha a distribuição do pH, então à medida que diminui meu pH, diminui também a concentração do carbonato. E a pressão é o único fator, que aumenta à medida que aumenta a profundidade. Todos estes 4 fatores que interferem no KPS vão provocar ao longo da profundidade, né, estas variações, elas provocam então uma solubilização na reação carbonato de cálcio para sua forma dissolvida carbonato e cálcio. Isso significa que os 4 fatores que interferem no KPS de uma solução vai fazer com que seja mais favorável ao carbonato de cálcio permanecer na sua forma precipitada em águas rasas, e à medida que vai sedimentando para águas mais profundas, elas vão encontrando condições mais difíceis de permanecerem na sua forma precipitada, ou seja, elas vão se solubilizando. E isso reflete também na distribuição, então, de rochas carbonáticas, na distribuição de recifes de corais, na distribuição de carbonato de cálcio na forma sólida que é encontrada, então, nos ambientes marinhos. Aqui eu trago um mapa da distribuição dos recifes de corais ao longo, né, do planeta, ao longo de todos os oceanos, e a gente observa então que ela fica restrita, né, à região equatorial. Por que fica restrita à região equatorial? Porque ela tem águas mais quentes. Então, voltando, a temperatura mais alta, ela favorece a sua precipitação, então eu vou ter nesta distribuição, uma distribuição de recifes de corais que estão concentradas não apenas na região equatorial, mas também em águas mais rasas. Águas profundas, nós vamos observar que é possível ter recifes de corais, como estamos tendo as descobertas de recifes de corais de águas profundas, mas as condições para que elas se mantenham, elas são diferentes das condições atuais que a gente conhece, então, de permanência. Quem controla a preservação do carbonato de cálcio, neste caso, passa a ser, então, esses 4 fatores que controlam a termodinâmica da reação de precipitação e solubilização de carbonato de cálcio, tá? Então, a distribuição dos recifes de corais é um reflexo destes fatores que estão interferindo, então, na distribuição, como eles estão interferindo na reação de precipitação e solubilização, e isto demonstra claramente, então, como estes fatores, principalmente como a temperatura, está interferindo, então, na distribuição de recifes de corais. Obviamente, como a gente trabalha aqui, recifes de corais são organismos presentes, é claro que existem outras questões
que definem aqui a sua distribuição, não só a termodinâmica, ou não só as propriedades químicas da água, mas também transparência, quantidade de material particulado, penetração da luz, fornecimento de alimentos, né, que estão presentes aqui. Além destes fatores que controlam a fisiologia destes organismos, se nós estivermos relacionando com os fatores químicos da coluna d'água, são estes 4 fatores que estariam trabalhando, então, no controle da preservação do carbonato de cálcio. Para nós, é muito importante estarmos trabalhando, então, com estas relações, porque a gente já viu que a preservação do carbonato de cálcio, né, ou a preservação dos recifes de corais, elas estão diretamente relacionadas com o que nós trabalhamos aqui, que seria a reação, os fatores químicos, né, envolvendo o sistema carbonato. Estes fatores químicos, elas são controlados principalmente com pH, e vamos trabalhar mais adiante com o fato da acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos que está relacionada com a quantidade de CO2 que é lançado na camada atmosférica. A camada atmosférica, esse efeito estufa e o aumento da temperatura. Então, são 2 processos, temperatura e pH, que estariam interferindo na termodinâmica e no KPS das reações de carbonato de cálcio. E como isso impacta, então, na preservação desses recifes de corais. Por aqui a gente encerra. Estes fatores, né, a influência, então, do estudo destes 4 fatores que interferem no KPS, da mesma forma que nós encerramos todos os fatores que estão relacionados ao sistema carbonato. Nós trabalhamos nessas 2 etapas o KPS, já trabalhamos o sistema tampão, a alcalinidade e o pH. Assim a gente encerra, então, a influência dos fatores químicos que estão relacionados, então, com a reação do CO2 com a coluna d'água, né, no sistema carbonato. Tá? Vamos trabalhar mais adiante, na próxima etapa, como estes fatores de preservação e precipitação, as reações de precipitação, elas estão interferindo na distribuição do carbonato de cálcio ao longo dos oceanos e também na formação, então, das rochas carbonáticas, já que essas rochas carbonáticas, elas são observadas, então, em altas profundidades, né, como 3.000, 4.000 metros de profundidade, e nessas regiões, então, eu tenho condições totalmente desfavoráveis para a preservação do carbonato de cálcio. Tá? Até mais.